Queridos irmãos, graça e paz. Vamos abrir as Escrituras. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós estudaremos os versos 5 a 22. Atos, capítulo 4, versos 5 a 22. Há um consenso, queridos, de que o livro de Atos foi escrito por Lucas. E Lucas escreve, então, o Evangelho e Atos dos Apóstolos. No capítulo 1 de Atos, no verso de número 1, ele relata: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, fazendo referência ao Evangelho. E agora em Atos, Lucas continua no seu ofício de historiador, relatando aquilo que Jesus continua fazendo e ensinando por intermédio dos apóstolos e dos discípulos da igreja primitiva. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é tratado por alguns estudiosos como tendo o seu esboço apresentado no capítulo de número 1, versículo 8. O texto sagrado nos diz assim, em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Lucas, então, ele está registrando o que Jesus faz por intermédio dos apóstolos e da igreja. Não somente faz, mas também ensina. E isso tudo, é claro, tendo a capacitação dada pelo Espírito Santo. De tal modo que o Evangelho vai avançando ao longo em que o livro vai sendo escrito. E nós vamos ter, então, esse avanço especificado no livro de Atos dos Apóstolos. O curioso é que, à medida em que o Evangelho avança, as forças de oposição também se levantam, e, é claro, financiadas pelo arqui-inimigo do reino de Deus e da igreja, o próprio diabo. E nós temos no livro de Atos, então, alguns registros de oposição ou registros de perseguição. Esses episódios de perseguição podem ser encontrados, por exemplo, no capítulo 4, podem ser encontrados no capítulo 5, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 11, no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 16. Todos esses episódios de perseguição. E no final do livro, nós temos o apóstolo Paulo sendo conduzido em uma viagem como um prisioneiro. Ou seja, esse relato de perseguição está presente em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estudamos agora há pouco, no culto das 17 horas, o texto no capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles são levados para a prisão. E eles foram levados para a prisão porque eles estavam pregando sobre o Senhor Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos. Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus se levantam contra Pedro e João e o levam para a prisão. Se você olhar na sua Bíblia, por favor, eu queria que você observasse isso. O verso 3 diz assim: e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Alguns comentaristas falam que o horário dos sacrifícios, do serviço no templo já havia encerrado. Era difícil demais reunir todo o sinédrio, as autoridades, para poder examinar o caso de Pedro e João naquele dia. Por isso, eles pegam Pedro e João e levam para o cárcere para aguardar o dia seguinte a fim de julgar os dois. E aí agora você me acompanha a partir do verso 5, porque é o texto que nós vamos estudar, e eu queria que você olhasse comigo. Veja, por favor, a partir do verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas,
com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder, ou em nome de quem, fizestes isto? Essa é a pergunta dirigida para Pedro e João. Pergunta esta que vai coordenar toda a passagem a partir de agora, do verso 9 até o verso 22. Se você olhar para a pergunta feita, eles estão questionando aqui com que poder ou em nome de quem que eles fizeram tais coisas. E que coisas foram estas? Basta você ver no capítulo 3. A partir do verso 1, Pedro e João estão chegando no templo e eles estão indo ali para orar, por volta das 3 horas da tarde. E há um coxo na entrada do templo, pede dinheiro para eles. E eles falam: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós damos a você, levanta e anda, em nome de Jesus. E aí o coxo é curado. Entra no templo louvando a Deus, todo feliz da vida. As autoridades religiosas veem aquilo e eles não ficam felizes. Eles estão preocupados agora com o que está acontecendo. E se levantam contra o avanço do Evangelho, contra os mensageiros do Evangelho, contra a obra do Senhor. Agora no capítulo 4, no verso de número 7, a pergunta que está sendo feita é uma pergunta que oferece a oportunidade de resposta. E nós vamos examinar então agora a resposta que é dada pelos apóstolos. E nesta análise da resposta que é dada, nós vamos extrair aqui algumas lições para o nosso coração. A primeira delas que eu gostaria que você observasse comigo é que os apóstolos eles vão responder na capacitação dada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo capacita Pedro e João a responderem àquelas autoridades. E eu quero que você observe comigo, eu lerei o verso 8 e o verso 9, e depois eu convido você para fazermos juntos a leitura do verso 13. Verso 8 e 9 dizem assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. E agora eu queria que você desse um salto comigo e olhasse para o verso 13. Por favor, leiamos juntos a uma só voz o verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O que nós estamos admitindo no primeiro momento é que na resposta dada por Pedro e João, aquilo que eles estão falando porque o Espírito Santo está capacitando os apóstolos a responderem. Isso está em pleno acordo com o ensino do livro de Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então vocês é que vão falar aquilo que o Espírito Santo mesmo capacitá-los a falar. E quando você olha para o verso de número 8, é exatamente isso que você está percebendo, porque o verso 8 declara: então Pedro, como porta-voz, seguindo o costume dos dias em que eles estavam andando com o Senhor Jesus, sempre Pedro tomava a dianteira para poder dar as respostas. Pedro como um porta-voz aqui, e o texto fala cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo que foi prometido pelo Senhor Jesus, que foi derramado sobre a vida da igreja e que agora capacita, que dá a plenitude a Pedro e a João para falarem àquelas autoridades. É isso que está acontecendo. É importante dizer que o que nós estamos encontrando aqui é um cumprimento daquilo que o próprio Jesus Cristo falou que aconteceria. Quando o Senhor Jesus envia os seus discípulos para o precederem, para pregarem, para falar do reino, o Senhor Jesus declara, e isso está em Mateus capítulo de número 10, versos 19 e 20, ele fala assim: olha, mas quando vos prenderem, e curiosamente aqui eles estão exatamente o quê? Presos. Mas quando vos prenderem, não vos preocupeis sobre o que falar ou como falar,
porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, pois não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala por vós. O que Jesus havia prometido que aconteceria, está acontecendo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do verso 5. E no verso 8 nós somos informados que a promessa de Cristo está sendo cumprida, porque o Espírito Santo que foi derramado sobre a vida dos discípulos, este mesmo Espírito está capacitando os apóstolos a responderem. Há um detalhe interessante aqui, você olha para a resposta de Pedro, e Pedro ele não começa de maneira agressiva, falando algo contra aqueles homens, mas ele começa da seguinte forma: autoridades do povo e anciãos. Por que Pedro começa assim? Pedro está diante de um público dificílimo. Pedro está diante de um público extremamente exigente. Eu posso garantir a vocês que o nível de exigência desse público para o qual Pedro estava falando ultrapassa o nível de exigência que nós encontramos aqui, que nos faz muitas vezes tremer aqui atrás. Um público dificílimo. Quem é esse público? Como esse público pode ser descrito? Ou quem compõe esse público? Autoridades do povo e anciãos. Aqui nós temos a membresia do Sinédrio, composta por cerca de 72 pessoas. 72 pessoas que se aplicavam no estudo da lei e que eram líderes do povo. E muitos deles da classe mais privilegiada no que diz respeito aos recursos daquele tempo. E agora então eles estão ali atentos e querem ouvir o que esses dois homens vão falar. Só que o que eles não sabem é que esses homens serão apenas porta-voz do que o Espírito Santo vai capacitar a falar. Eles começam a responder. E aí você olha para o verso 13, e quando você chega no verso 13, o que é que acontece? A resposta que está sendo dada está causando espanto para aqueles homens. Olha para o verso 13, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, eles estão espantados. E por que eles estão espantados? Porque eles sabem que Pedro e João, esses homens são pescadores. E aí vai dizer assim, eles são homens iletrados e incultos. E eles estão olhando para esses homens iletrados e incultos falarem, e eles estão admirados. É curioso aqui, porque no grego, no original, iletrados e incultos, as palavras que nós vamos encontrar aqui é agramateus e idiotês. Agramateus e idiotês. É isso que está aqui no original. Esses homens são homens que não têm nenhuma técnica de fala, de oratória, não fizeram nenhum curso, eles não participaram de nenhuma escola rabínica profissional para falarem desse jeito, para serem mestres e estarem ensinando desse modo. E ainda, eles são incultos, são leigos, não têm conhecimento, não têm educação, não tiveram estudo, são pescadores. E estão falando desse jeito? Como assim? Eles estão falando desse jeito porque o Espírito Santo está capacitando. E o que nós encontramos aqui, queridos, é uma palavra de encorajamento para a nossa vida. Sabe, nós não somos chamados para confiar em nós mesmos. Nós não somos chamados para confiar na nossa técnica, na nossa oratória, na nossa capacidade, nos nossos estudos, nos nossos diplomas, muitos deles pendurados na parede ou em quadros para enfeitar a sala e demonstrar o quanto estudamos. Nós não somos chamados para confiar em absolutamente nada destas coisas. Nós somos chamados para confiar na ação sobrenatural, poderosa e graciosa do Espírito Santo na nossa vida, que nos capacita a falar de Cristo. Não sei se vocês sabem, mas muitos não se sentem encorajados para falar de Jesus porque se consideram incapazes. Se consideram agramateus, idiotês, iletrados, incultos. Mas desde que seja iletrado e inculto, que anda na presença de Jesus e que confia na obra do Espírito Santo, o Senhor pode nos levar a palácios, a lugares inimagináveis, para que ali possamos abrir os nossos lábios e sermos usados pelo Espírito Santo e falarmos com autoridade sobre a salvação em Cristo Jesus. Dependa
do Senhor e da obra do Espírito Santo na sua vida, quando você estiver desempenhando a missão de falar do amor de Deus. A segunda observação que eu quero fazer com vocês agora, do verso 10 ao verso 12. E eu quero ler esses versos e peço que você acompanhe, por favor. O texto diz: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, se num primeiro momento nós reconhecemos a capacitação do Espírito Santo na resposta que é oferecida, no segundo momento nós vamos encontrar a centralidade da pessoa de Cristo na resposta que está sendo oferecida. Então eles questionaram: com que poder? Ou em nome de quem vocês estão fazendo essas coisas? E a resposta é objetiva agora. O apóstolo Pedro, capacitado pelo Espírito Santo como porta-voz, ali naquele momento, ele vai e declara: nós estamos fazendo estas coisas no poder que há no nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus que nós estamos fazendo isso. O interessante, queridos, é que não é a primeira vez que Pedro está dando essa resposta, ou não é a primeira vez que Pedro está falando sobre isso. Pedro já havia falado sobre isso, basta você olhar para o capítulo de número 3, a partir do verso 11, quando ele vai fazer o seu discurso. Veja o verso 11: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Sabe, aqui talvez seria aquele momento assim, agora, né, utilizando aqui de uma fala de um dos narradores de futebol, que alguns aqui gostam de assistir futebol, né, e ele gosta de falar assim: aqui eu se consagro. Então talvez Pedro e João pudessem dizer assim: aqui agora é o meu momento. Está todo mundo cercando, está todo mundo perto da gente, sabe de uma? Vamos agora. Não, Pedro viu assim: por que vocês estão olhando para a gente? Vocês estão pensando que somos nós? Que foi a gente que fez? E veja, a partir do verso 13: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a quem? A seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedesse um homicida. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou ele dentre os mortos. É pelo nome de Jesus, verso 16, que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vocês estão vendo, vocês conhecem ele. Mais adiante aqui no capítulo de número 4, nós vamos ser informados do tempo que esse homem vivia ou sofria daquilo. Olha para o verso 22 no capítulo 4, ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Então Pedro está dizendo assim: é no nome de Jesus, é na autoridade de Jesus. Não é sobre João, não é sobre Pedro, não é sobre Paulo, não é sobre Maria, não é sobre Calvino, não é sobre Lutero, não é sobre Simonton, não é sobre aqueles que pastorearam essa igreja e pregaram nesse púlpito, não é sobre aqueles que agora aqui estão, é sobre Jesus Cristo. É Jesus. É a centralidade de Jesus na vida da igreja, é a centralidade de Jesus no discurso da igreja, é a centralidade de Jesus na proclamação que a igreja faz, é sobre Cristo e não sobre outro. E por que tem que ser sobre Cristo? Pedro vai dizer: porque não tem um outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É só Jesus quem pode nos salvar, porque foi somente Ele que morreu e ressuscitou e pode nos dar a vitória sobre o pecado, o diabo e a morte. É sobre Cristo. É sobre Cristo. Essa é a resposta, essa é a palavra que devemos dar. Capacitados pelo Espírito Santo, todos nós aqui somos chamados para falar ao mundo sobre Cristo. Pregue Cristo. Pregue Cristo. Então, quando você estiver evangelizando alguém, eu quero te dar um conselho.
Por mais que você ame essa igreja e não empreste os seus lábios para falar mal dela, está certíssimo, não deve mesmo não. Quem ama a igreja que congrega tem que falar bem dela. Mas quando você estiver pregando, se lembre que não é sobre a igreja. Não é sobre a placa da igreja presbiteriana. Aliás, a gente nem usa essa placa aqui. Porque aqui é Cristo. É sobre Cristo que devemos falar. A centralidade da mensagem é Jesus Cristo. Não se esqueçam disso. A última observação que nós queremos fazer, olhando para esse texto sagrado, agora dos versos 14 a 22. Eu queria que vocês olhassem comigo aqui a confirmação da missão na resposta oferecida. Então nós temos a capacitação do Espírito na resposta oferecida, nós temos a centralidade de Cristo na resposta oferecida e nós encontramos agora a confirmação da missão na resposta oferecida. Eu quero ler os versos e peço que você acompanhe, por favor. Vendo eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário e, mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Então nós estamos olhando para esses versos e falando da confirmação da missão na resposta oferecida. Primeiro, aquelas autoridades que questionaram ficam agora confusas e eles precisam até tirar os apóstolos daquele ambiente para conversarem entre eles agora. O que a gente vai fazer? Estamos em apuros. Como é que nós vamos resolver esse problema? Qual será a nossa solução? Como que nós vamos proceder para com estes homens? E aí surge então uma ideia. E a ideia, a princípio, desses homens que são cheios de si, que representam a liderança da prática religiosa daqueles dias, homens que possuíam certa autoridade e proeminência, eles então têm a brilhante ideia: vamos fazer o seguinte, como nós temos autoridade, vamos ameaçar. E vamos falar para eles o seguinte: ó, chega, não é para vocês mais falarem nesse nome aqui. Nós não estamos interessados nesse nome. E vocês não têm autorização para continuar ensinando a respeito deste nome, o nome de Jesus. E aí o nome de Jesus aqui é a confirmação daquele que é o Salvador, que morreu na cruz do Calvário para libertar o que estava cativo, mas que é aquele que voltará como juiz para julgar todos aqueles que o recusarem. Esses homens não querem ouvir isso. Nós não queremos saber disso. Não é para continuar pregando. E essa é a ordem que está sendo dada. Basta você olhar para o verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Então vocês não têm autoridade para atuarem como mestres no meio do povo, até porque vocês não estudaram nas melhores escolas, vocês não foram habilitados para isso. E outra coisa, nós não queremos saber. À medida em que o nome de Jesus libertasse mais vidas, ou mais vidas fossem libertas pelo Senhor Jesus Cristo, esses homens teriam grandes problemas. Então os saduceus, eles estavam tendo que lidar com um problema de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, então estava sendo confrontado na sua doutrina. Os sacerdotes estavam sendo confrontados nos seus negócios, porque os sacerdotes haviam feito do templo uma casa de comércio. Troca de moeda, venda de animais, eles estavam ali então recebendo algo para estar ali, e agora eles estão vendo os negócios podendo ruir. Nós não podemos permitir que isso aconteça, então vamos ameaçar esses homens, e eles não podem mais falar. E aí Pedro, como porta-voz, ele toma aqui a dianteira, e responde. Pedro e João respondem, verso 19:
Será que é justo isso? Será que é justo, diante de Deus, a gente deixar de ouvir a Deus para ouvir vocês? Vocês acham mesmo? Esse Deus que vocês não querem ouvir, Ele tem falado desde o Antigo Testamento. Vocês estão replicando um comportamento lá de trás, quando os profetas eram perseguidos e mortos. Vocês estão fazendo a mesma coisa que o povo fez no passado, resistindo à voz profética de Deus nesse tempo. Nós ouvimos a voz de Deus, nós vamos nos calar, sendo que Deus nos determinou falar? Não tem como. Olha para o verso 20. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós somos testemunhas oculares. Nós acompanhamos o ministério do Senhor Jesus. Nós estávamos lá. Nós vimos o Senhor Jesus crucificado. Nós testificamos a sua ressurreição, Ele apareceu para a gente. Mas outros irmãos também viram. E você quer que a gente pare? Não dá. É como se eles estivessem dizendo assim: olha, é impossível ter o coração impactado pela verdade do Evangelho. É impossível ter o coração transformado pelo poder do Evangelho, conhecer Jesus Cristo e ficar calado. Não tem como. Pelo menos é o que os apóstolos estão dizendo, no caso deles. Lamentavelmente, hoje nós vivemos dias onde muitos são aqueles que falam que conhecem Jesus, que ouviram Jesus, que andam com Jesus, mas não fala de Jesus para ninguém. Não há missão. Eles estão debaixo de ameaça, mas mesmo debaixo de ameaça eles estão decididos. E qual é a decisão? Ainda que a pregação custe a nossa própria vida, nós não nos calaremos. Nós vamos falar. Nós vamos permanecer falando. Mais adiante, na insistência, dessa oposição, no capítulo 5, nós vamos ver os apóstolos dizendo, dê uma olhada para o verso 29, capítulo 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, olha só o que eles afirmam: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Nós não pararemos. Continuaremos na missão. Essa é a resposta que está sendo dada. Uma resposta que torna claro para você e para mim que esses homens não estão falando por si só. Não é por eles. É o Espírito Santo que está capacitando. O mesmo Espírito que agiu na vida desses apóstolos é o Espírito que está aqui hoje, que age na minha vida e que age na sua vida. É Ele que nos habilita a falar. Você crê nisso? É Ele. A mensagem já está clara. Não é para a gente falar de outra coisa, não. É para a gente falar de quem, gente? É Jesus, o Salvador. Nós precisamos apresentar Cristo às pessoas, entendendo que recebemos essa missão do próprio Senhor Jesus. Quando Ele falou para você e para mim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ou, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Essa missão não foi dada só para eles lá. Essa missão foi dada para você e para mim, em nosso tempo. Vamos orar? Falar com o Senhor? Coloca a sua vida diante de Deus agora. E se você entende que necessita da capacitação do Espírito, peça para que o Espírito Santo de Deus capacite você. E lhe dê palavra, lhe dê ousadia, lhe dê intrepidez. O episódio seguinte, os apóstolos vão pedir em oração, juntamente com a igreja, que o Espírito conceda a eles intrepidez para continuar pregando. E é isso. Peça também ao Senhor, se você tiver coragem de pedir isso, peça. Peça ao Senhor, peça até Ele assim: Senhor, me dá capacitação, ousadia, mas eu quero te pedir outra coisa. Me dá a oportunidade, seja hoje mesmo ou amanhã, para falar do Senhor para quem não te conhece ainda. Seja em casa, seja no trabalho, na rua. Peça isso a Deus. Peça isso ao Senhor. Conheça Cristo. Ande com Ele. Assim como esses homens fizeram.
não negligencie a missão. Bendito seja o Senhor, ó Deus, que tem derramado sobre nós da graça, da misericórdia e da paz continuamente. Despede o teu povo agora, ó Deus, debaixo da tua bênção. Que o Senhor abençoe e guarde cada um deles. Que o Senhor faça resplandecer sobre eles o seu rosto e tenha misericórdia de todos eles. Que o Senhor sobre eles resplandeça o rosto e lhes conceda continuamente da tua doce paz, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.